Bom dia, gente, a graça e paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical no dia de hoje, no dia 27 de dezembro de 2020. Nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor e agradecer a Ele pela sua bondade, a sua infinita misericórdia, a sua graça e o seu poder. Nós estamos estudando o livro, de Tiago, o servo do Senhor, que escreveu essa palavra tão maravilhosa para cada um de nós. E nós estamos aqui para engrandecer o nome santo do nosso Deus. E nós vamos iniciar orando ao Senhor. E em seguida o diácono Oderval vai louvar com o hino do cantor cristão. E nós vamos fazer a leitura, da devocional do texto básico, da lição. E assim nós queremos dizer desde já a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus, a paz do Senhor e que o Senhor continue te abençoando, porque nós estamos no melhor momento, que é aprendendo da palavra do Senhor. Em meio à crise, à pandemia, às enfermidades surgindo, mas nós temos um Deus que continua cuidando de nós. Quando Deus quer, Ele faz. Quando Ele não quer, Ele pega simplesmente e guarda, diz é meu e foi até aqui. Então, hoje nós podemos dizer que grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas e é motivo de nós estarmos felizes, alegres, louvando, adorando e engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta manhã, por esse privilégio de podermos buscar a presença do Senhor. A paz do Senhor. Amém. A todos. Glória a Deus. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença, Glória a Deus. Na Tua infinita graça, na Tua infinita misericórdia, no Teu poder que opera em cada um de nós. E nesta manhã, glória a Deus, neste santo lugar, nós sabemos que Tu marcaste o encontro com cada um de nós. Nós apresentamos as nossas vidas, a minha vida e do teu servo diácono Oderval, que nós temos feito, Senhor, essa live, nós temos feito a nossa escola bíblica dominical, Jesus, que tu esteja despertando as vidas, os membros, os congregados, Senhor, para assistir a live, para estar junto conosco, Senhor, aprendendo da tua palavra, na tua infinita graça e misericórdia. Senhor, nós vamos estudar coisas valiosas que vêm dos céus. A tua palavra vem dos céus para nossas vidas. Ela é renovo, ela é pão vivo, alimento para cada um de nós. E nós não possamos desanimar, mas nós possamos perseverar e acreditar que o milagre que nós precisamos tu tem. Acreditar, Senhor, que coisas boas ainda hão de vir, hão de acontecer. Meu Deus, e não podemos baixar a cabeça. Nós temos que levantar a cabeça e crer que o Senhor é aquele que cuida de nós, que o Senhor é aquele que está ao nosso lado, que nos orienta nos momentos bons e nos momentos maus. Nós te agradecemos por esta manhã, pela nossa devocional. Nós já participamos nessa manhã de um culto, pela live. Nós queremos te agradecer pelo teu servo que ministrou a tua palavra. Nós queremos agradecer por tantos outros que vão estar ministrando a tua palavra com sinceridade e com compromisso. Que estejamos fazendo tudo conforme é o teu querer. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, irmãos, vamos cantar o hino, e depois nós vamos ler a palavra de Deus, amém? O hino é o hino de número 375 do nosso cantor cristão. Você que está em casa, a paz do Senhor Jesus, a todos que vão ver essa live, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus para todos, que a escola dominical nesta manhã sirva de exemplo para cada um de nós, possamos aprender mais da palavra de Deus, amém? Vamos louvar, abra seu cantor cristão aí no hino de número 375 e vamos abrir a nossa boca para adorar o nosso Deus nesta manhã, amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto
o gozo da luz. Só por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus. A lição que nós vamos estudar nessa manhã é a lição de número 10, né? Da revista de Tiago, a fé Em ação. em ação, né? Tiago, aí o título da nossa lição, a verdadeira sabedoria, né? A verdadeira sabedoria, que se encontra na página da revista 47, né? E a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, né, irmãos? Aí vamos ler o texto básico da nossa lição, que se encontra em Tiago 3, lá no livro de Tiago, o capítulo 3, e o verso de 13 a 18, né? Tiago 3, do verso 13 a 18. Pode abrir a sua Bíblia aí em casa, né? Onde você está, em casa, no livro de Tiago, no capítulo 3, do verso 13 a 18. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. A sabedoria lá do alto, né? Quem entre vós é sábio, inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glories disso, nem mitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. É, irmãos? Então essa é a sabedoria lá do alto, né, irmãos? Aquele que tem inveja, tem ciúme, né, faz as coisas com coração amargoso, com mau gosto, essa não é a sabedoria que vem lá do alto. Essa é a sabedoria terrena, né, que tem suas maldades, né, que tem as suas malícias, que não tem o temor de Deus, não é verdade? Que não tem Deus como seu protetor, como o seu salvador, né?
que não aparece ter Deus na sua vida. Essa sabedoria não é do alto, não é do céu, né? A sabedoria do céu, né, primeiramente, ela é pura, ela é agradável, né? Ela é transparente, né? Ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e tem bons frutos. Essa é a sabedoria do alto. Quando a gente faz as coisas com coração agradável, com bom gosto, com alegria, com pureza, com transparência, né? Com prazer, né? Sem nenhuma malícia, né? Pedindo a Deus, né? A sua graça, a sua misericórdia, as bênçãos, né? Para nossos irmãos, para nossos familiares, para nossos vizinhos, né? Para os nossos colegas, né? Se alegra com as bênçãos, né? Dos nossos amados, dos irmãos, né? Que não venha se entristecer porque fulano recebeu aquela bênção do céu e você não recebeu, não. Você que é de Deus, você que tem a sabedoria do alto, você tem que se alegrar com seu irmão, né? Você tem que desejar o bem, né? Fazer o bem com prazer, com alegria, né? Ter aquela alegria maravilhosa de ir à casa do Senhor, né? De ir rindo para a casa de Deus, entrar alegre, satisfeito, feliz em dizer, hoje tem culto na igreja, né? Hoje tem um culto na igreja e eu vou para a casa do Senhor celebrar o meu Deus, cultuar o meu Deus, com o meu coração alegre. Então, essa é a sabedoria que vem do alto, né, irmãos? É você orar, Amém, glória né? a Deus. É você ler a palavra de Deus com alegria, Aleluia. com prazer. É você abrir sua boca, adorar a Deus, louvar a Deus. É você ter prazer de ir à casa do Senhor sem ter temor nenhum com essa pandemia que está acontecendo. E agora que está se agravando mais, não é momento de pânico, irmão, para nós que somos cristãos. Por quê? Porque nós tememos um Deus poderoso, né? Nós tememos um Deus, né? Você não diz que o Senhor é o seu pastor, né? Você não diz que tem a proteção de Deus. E por que vem esse pânico na sua vida, esse medo de ir à casa de Deus? Interessante, desculpe dizer, porque só tem medo de ir para a casa do Senhor, mas sai para outros lugares, né? Infelizmente a gente tem que falar isso, né? Sai para outros lugares, mas para ir ao templo. Tá certo que nós somos a igreja. Nós somos a igreja, você é a igreja do Senhor. Como é que está a tua vida, né? E por que nós não podemos ir ao templo adorar a Deus junto com nossos irmãos, né? Junto com nossos irmãos ali. Então temos aqui esse prazer, essa alegria de ir à casa do Senhor, adorar o nosso Deus, né? Cultuar o nosso Deus junto, alegre, feliz, né? Agradar o coração do nosso Deus, é o ter prazer de ir à casa de Deus. Prazer de estar ao lado do nosso irmão, né? Nossos amados irmãos. Então, essa é a alegria que agrada ao nosso Senhor, como diz aqui, provérbio, né? Provérbio 3, de 13 a 18. Agora também, nessa primeira parte que nós lemos aqui, né? A sabedoria que vem de baixo também, que é aquela que tem inveja, né, irmão? Que tem ciúme, né? Aquela que tem inveja. Veja bem, quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras, né? Tem que mostrar, né? Se pelo contrário tendes em vossos coração inveja e amargura, né? E sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria que vem de baixo. Terrena. É a sabedoria terrena, né? Então, irmão, a gente tem que ter cuidado, né? Nós que somos cristãos, servo de Deus, que abrimos a nossa boca e dizemos, sou um servo de Deus. Nós não podemos ter ciúme, né? Nós não podemos ter malícia, amargura, esse sentimento faccioso, mal, né? Essa coisa ruim que passa-nos por... Não, isso não vem de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Então, temos que orar para que essa coisa
saia de nós, porque isso é coisas que é da terra, né? O ciúme, a ruindade, né? A maldade, né? A fofoca, né? Falar falsos testemunhos, praticar a maldade, isso não vem do alto, isso é da terra, é terrena, isso é de baixo. Mas nós temos que fazer aquilo que é agradável, o coração de Deus, alegrar o coração do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? A palavra do Senhor aqui na introdução, né? Nós vamos ver a palavra de Deus se encontra aqui na introdução, que diz assim, ó: gastamos a maior parte do nosso tempo em coisas tolas. Somos advertidos, né? Somos advertidos a não levar a vida na insensatez, né? Somos a levar a vida na insensatez. O que é isso? Insensatez. Insensatez significa aquele que não é sã, ou seja, que age de modo inconsequente, sem ter um bom senso das suas atitudes. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e de entendimento. Também costuma se chamar de desequilibrado e irresponsável. Esse é o insensato. É um irresponsável, né, irmão? Um desequilibrado. Aquilo que só faz coisa ao contrário, não é verdade? Então nós não podemos ser assim, mas resgatar o tempo precioso que o Criador nos concede generosamente. Por exemplo, tem pessoas que gastam o seu tempo com futebol, né? Está sentado numa sala assistindo filmes o dia todo, novelas, com celular nas mãos o dia todo, e esquece de ler a palavra, esquece de cultuar Deus, de fazer seu culto doméstico, de fazer suas orações, de abrir o cantor cristão e louvar a Deus, cantar hinos para o nosso Deus. Cantar hinos para o nosso Deus todo dia. Você pode abrir o seu cantor cristão ou pode louvar aquele louvor que Deus colocou no seu coração, abrir sua boca com alegria, com seu violão ou com seu teclado em casa, não é verdade? Ou com seu saxofone, e começar a louvar o Senhor, adorar o Senhor. Com seu cantor cristão, ó, esse cantor cristão que o irmão Adeval gosta de muito de cantar, né? E abrir sua boca e louvar a Deus, gastar seu tempo. Depois ler a Bíblia, né? Passar uma hora lendo a palavra de Deus. Se você não puder passar uma hora, passa meia hora lendo a palavra de Deus, 10 capítulos da Bíblia. Escolhe o livro que você quer da Bíblia e vai. Quero meditar nesse livro aqui, vou ler 10 capítulos, né? E depois fazer sua oração, irmãos. Isso é bom, Deus gosta disso. Você está sendo uma pessoa prudente, você está sendo uma pessoa sábia, né? Porque você está adquirindo neste momento felicidade para a sua vida, está adquirindo sabedoria para a sua vida. Por quê? Porque você está adorando a Deus, fazendo o seu culto doméstico, né? Abrindo sua boca e louvando ao Deus Todo-Poderoso. E você pode louvar com voz alta para os vizinhos escutar mesmo, que é bom, porque o hino liberta, né, irmãos? Eu conheci um diácono que foi no hino do cantor cristão que ele se converteu. Ele ouvindo na rádio o hino, não me lembro mais qual foi o hino, e ele se converteu escutando esse hino na rádio. Tá vendo, irmão? Então você pode cantar na sua casa, no seu apartamento, na sua casa, com voz alta para as pessoas ouvirem mesmo. Depois você pega a sua Bíblia e vai ler um momento na Bíblia e depois faça uma oração, né? Então você está sendo sábio todos os dias fazendo isso, uma vez, 2 vezes no dia. Isso é você gastar seu tempo. Você não está gastando seu tempo, você está ganhando seu tempo com Deus, né? Agora, gastar tempo é a gente passar o dia com o celular na mão vendo besteira, assistindo um filme o dia todo, assistindo novela. Então isso a gente está gastando nosso tempo, né? Nós estamos sendo insensatos, né? Porque a palavra do Senhor fala aqui. Eu gostaria de ler aqui em Efésios, né, irmão? O Efésios 5, 14 a 17. Você abre a sua Bíblia em Efésios 5, 14 a 17, que diz assim, olha. Efésios 5, 14 e o versículo 17. Diz assim:
Efésios capítulo 5, o verso 14 a 17. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Meditou nessa palavra? Está lá em Efésios capítulo 5, no verso 14 a 17. Está na nossa lição aqui na introdução, né? Então a gente tem que procurar fazer as coisas, né? Nós temos que se despertar. Desperta tu que dorme. Levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmão, isso é para aquelas pessoas que estão sendo insensato mesmo. Aquelas pessoas que estão paradas em casa sem fazer nada, sem ler palavra de Deus, sem ter prazer de ir à igreja, sem ter prazer de orar, sem ter prazer de ler a Bíblia, sem ter prazer de louvar a Deus. Que tipo de crente você é? Que qualidade de crente eu sou se eu estou em casa, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não leio, se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não adoro a Deus, se eu não vou à igreja? Eu estou sendo um louco, né? Eu estou sendo louco, estou sendo um insensato, né? Que faz coisa ao contrário, que não se lembra de Deus, de pedir a misericórdia de Deus. De agradecer a Deus. De agradecer a Deus. Feito de Deus. Exatamente. Estamos vivendo tempos difíceis, irmão. Realmente estamos vivendo tempos difíceis. Estamos, como diz o Salmo, né? Estamos vivendo no vale da sombra da morte. Estamos correndo risco de vida, né? Mesmo em casa. Olha, você que tem medo de sair de casa, eu já disse, você pode receber uma visita, Deus me perdoe, e você pode ser contaminado. Você pode receber uma visita porque é uma família sua, um parente seu, você não vai deixar de receber. E você que está esse tempo todinho em casa, e você pode ser contaminado. Não, eu não vou sair não, porque eu estou com medo, estou assim, estou em choque, estou em pânico, eu não quero sair para canto nenhum, eu quero ficar em casa. Aí de repente chega uma visita e contamina. Misericórdia, Deus me perdoe, Deus o livre desse mal. Mas é verdade, irmãos, é verdade. E às vezes a gente deixa de... Olha, tem pessoas que eu conheço, que é da nossa igreja aqui, esse tempo todinho não foi à igreja. Misericórdia, irmão, o que é que está acontecendo com você? Você ainda não foi à igreja, você não tem desculpa para dar. Por que o motivo de você não foi para a igreja? Se você está esse tempo todo dentro de casa, intocado, assim você está doente, né? Aí vai ter uma desculpa. Aí de repente chega uma visita e contamina você. O que foi que aconteceu? O que você fez? Né? Então a gente, irmão, temos que tirar esse medo da nossa mente, que o diabo planta, você deu brecha, né? E se dispor para a obra de Deus. Né? Estamos vivendo tempo difícil, estamos vivendo uma pandemia e cada vez mais a gente vê as reportagens. Ontem eu estava vendo uma reportagem, né, na tribuna, e lá em São Paulo, Rio de Janeiro, seja lá onde for, mas não sei se eu acho que foi em São Paulo. Foi em São Paulo, a pastora está confirmando aqui, né, um baile funk, tinha ali centenas de pessoas, podia estar até mais de 1000 pessoas ali. Mas vamos colocar centenas de pessoas, tudo sem máscara, se prostituindo, se drogando, né? E ali, depois dessas festas, irmãos... É o funk. É o funk, né? Depois dessas festas, o que é que nós vamos ver? Um só pode contaminar tudinho. Não é verdade? O povo parece que não está acontecendo nada para eles, parece que está tudo normal. Mas na verdade não está normal. Essas pessoas são pessoas insensatas, pessoas imprudentes, pessoas loucas, né? Que faz as coisas ao contrário e não pensa no que vai fazer. Aí é por isso que a doença cada vez mais vai aumentando, porque as pessoas não estão vigiando, irmão.
E pior que a gente sai, tem que sair mesmo, mas a gente sai protegido, né? Pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Até aqui eu posso dizer, Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos livrado, a mim e toda a minha família, pela tua misericórdia para comigo. Né? Deus sabe todas as coisas. Então nós temos que ter cuidado, estamos vivendo um tempo difícil, como diz aqui Efésio, né? O apóstolo Paulo, né? Estamos vivendo um tempo difícil. Ele diz assim, desperta tu que dormes, portanto vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios. Temos que ser sábios, irmão. É pregar a palavra de Deus, é adorar a Deus, é pedir a Deus misericórdia. Você pode estar andando na rua, mas você pode estar orando ali, andando, por nem estar percebendo que você está pedindo a misericórdia de Deus, né? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor Amém. na tua vida? Glória a Deus. Você tem que procurar qual é a vontade de Deus na tua vida. Você é um crente, você é um servo de Deus, você sabe a vontade de Deus na sua vida. Não é verdade? Nós também vamos ler o Salmo 90 e o verso 12. Veja o que é que diz o Salmo 90 e o verso 12. Eu gosto de ler, irmãos, eu gosto de estar aqui na revista dominical, mas eu gosto de citar versículos na Bíblia para a gente entender melhor. Esse Salmo 90 e o verso 12 é um salmo de Moisés, é uma oração de Moisés, é linda essa oração, né? Oração de Moisés, mas vamos ler só o verso 12, diz assim, o verso 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcançamos corações sábios. Amém. Moisés, nessa oração, ele pediu a Deus para que Deus, ele estava falando com Deus, ele estava orando, né? E ele estava pedindo a Deus que ensine a contar os nossos dias, para alcançarmos corações sábios. Essa canção maravilhosa que Moisés estava ali diante de Deus, né? Orando a Deus, falando com Deus, né? Conversando com Deus. Senhor, me ensina, né? A contar os nossos dias. Me ensina a alcançarmos corações sábios. Isso, irmãos, é pedir sabedoria a Deus. Isso é ser um verdadeiro cristão. É aos pés do nosso Deus. E estamos vivendo um tempo que nós temos que estar nos pés do nosso Deus, não é como aqueles irresponsáveis lá em São Paulo, aqui em Recife, qualquer, tomando seu chopp, tomando sua cerveja, se drogando, se prostituindo por aí, né? Bebendo por aí, esquecendo de Deus. Não! Nós temos que estar pedindo a Deus a sua misericórdia sobre nossas vidas. É tempo da gente se despertar, como diz Paulo lá em Efésios. É tempo da gente se acordar e buscar o Senhor, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vem nos buscar. Eu estou aqui, irmãos, sinceramente, nessa live com minha esposa aqui, né, falando da palavra de Deus. Eu posso pegar o Covid? Sim, posso. Eu posso morrer? Posso. Mas se o Covid vir me matar, eu estou preparado para ir, irmãos. Eu estou na presença de Deus para ir. E eu vou descansar eternamente. E aquelas pessoas que estão lá fora, desligadas, né? Desequilibrada da vida, né? Que não está juntando o seu tesouro no céu, que não está pedindo a misericórdia de Deus. Será que essas pessoas estão preparadas para partir? Tá, não. Porque estão longe de Deus. E Deus também pode me livrar, como Ele tem me livrado esse tempo todinho. Um ano, irmão, vai fazer um ano que a gente está enfrentando essa pandemia na nossa nação e em todas as nações está acontecendo isso. Um ano que eu venho enfrentando, você também, e que eu venho saindo para trabalhar, que eu preciso trabalhar, né? E preciso fazer minhas compras, e preciso cumprir com meus compromissos, e eu tenho que sair da minha casa. E Deus tem me livrado, porque Deus sabe todas as coisas. Deus tem te livrado, então é momento de você abrir sua boca. Senhor, muito obrigado pelo este ar que eu estou respirando, Deus. Esse ar que o Senhor me dá de graça. É o Senhor que me dá. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque eu estou aqui em condições de saúde,
de te adorar, de te louvar e de te agradecer. É momento, meu irmão, de você agradecer a Deus. Agradeça todos os dias. Todos os dias, não uma só vez, mas 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quantas vezes você quiser. Abra a sua boca e diga: Deus, obrigado. Deus, obrigado. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Glória Muito a Deus. Obrigado. Vai fazer 1 ano que a gente está passando nesse processo. Nós não sabemos até quando vai. Mas o nosso Deus sabe. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe por que está acontecendo isso. Ele sabe por que Ele está permitindo isso. Deus sabe todas as coisas. É Ele que está permitindo. Então deixe Ele fazer a obra dele, né? A igreja tem que se despertar. A igreja tem que se acordar. O povo de Deus tem que se acordar. Deus está falando aqui para nós, irmãos. Paulo está falando para nós que nós temos que se acordar, né? Ele está dizendo: desperta tu que dorme, no verso 14 do capítulo 5 de Efésios. Desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Levanta, prega a palavra de Deus. Deus te usa, né? Glorifica o nome do Senhor. Vamos mais além, né, irmãos? Vamos lá. Vamos para o primeiro ponto. Eu só queria ler esse pedacinho da introdução. Tem mais um pedacinho, mas vamos para o primeiro ponto. Eu quero passar para a pastora. Primeiro ponto, que é características gerais da sabedoria. Características gerais. Porque se a gente ficar só na introdução aqui, vai passar o tempo, né? Mas a pastora vai falar sobre características gerais, né, da sabedoria. Amém? Vamos se despertar, irmãos. Vamos se animar para ir para a igreja, né? Vamos se animar para ir para o templo. O templo, a palavra certo de falar. Vamos. Nós sabemos que a sabedoria, ela é uma forma, né, de nós podermos enxergarmos a realidade. Quando nós somos sábios, nós costumamos enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. A palavra de Deus diz assim: quer sabedoria? Peça a Deus, porque Ele tem muito para dar. Então, se nós que somos sábios, que vivemos diante de Deus, diante da presença de Deus, e pedimos a Ele a sabedoria, Ele com certeza vai dar. Lembrando que quem tem a total, né, plenitude de sabedoria é o nosso Deus. Ele tem a total plenitude da sabedoria. Então, Deus criou primeiramente quem? O homem chamado quem? Adão. Deus fez Adão. E Ele deu a Adão dotado de pensamento, deu a Adão certos privilégios, também deu a Adão trabalho, mas Ele disse a Adão uma coisa, que ele estava ali no jardim do Éden e ele tinha uma responsabilidade de cuidar de tudo. Tudo ele poderia cuidar, mas ele tinha que contentar-se em ter sabedoria parcial. Uma sabedoria em partes, porque Deus tinha dado a ele aquela sabedoria. Então, uma ordem Deus deu a ele. Disse a ele que ele não tocasse na árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia tocar, quer dizer, ele mexia em todas as árvores, ele tocava em todas as árvores, ele deu nome a todas as árvores, deu nome a animais, deu nome a tudo. Então, o que aconteceu? Deus deu uma ordem. Aí o que acontece? Quando Deus fala com ele e diz a ele: olha, você não pode tocar nesta árvore. O que acontece? Adão desobedece. Quando ele desobedece, começa a vir as consequências. Porque na palavra de Deus diz assim, que ele não deve comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque certamente você vai morrer. Não queria dizer que Adão iria morrer na hora que ele tocasse no fruto, na árvore. Não. Com o passar dos anos, dos tempos,
iria existir a morte, chegaria para ele, como a morte chega para cada um de nós. Por isso que muitas vezes nós não nos conformamos com a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Aí, que coisa maravilhosa, irmãos, a gente ia conhecer todos os nossos familiares, né? Todos os nossos tatás iriam estar vivos, toda a família ia continuar crescendo e nós não teríamos essas dificuldades, esses problemas que nós temos na sociedade ou no mundo em geral. Nós estaríamos vivendo uma vida diferente. Mas como Deus deu ao homem, né, a responsabilidade sobre Adão dele pensar o que era que ele queria para a vida dele, então Deus não deixou Adão só com aquele plano que Deus tinha dito a ele, não. Lembre-se de uma coisa, quando Deus fez o homem, Deus também já tinha outro plano. Se o homem errar, eu já tenho um plano B. E eu já tenho um plano C. Sempre que a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que saber de uma coisa. Nós temos que ter estratégia, né? As estratégias são importantes na nossa vida. Então, o autor diz assim, a visão pessimista recalcada no livro de Eclesiastes está fundada na limitação humana para compreender os caminhos de Deus e entender o sentido da vida. Então, o profeta, nós podemos dizer, não o profeta, mas o rei Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ou de Eclesiastes, ele fala sobre a incompreensão, né? Como compreender os caminhos de Deus, né? É como compreender, mas ele faz mais. Ele vai e apresenta a palavra de Deus com sabedoria. A gente sabe que o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios são livros de sapiência, né? Tanto é que ele manda, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Como é que Salomão teve tanto tempo para observar o trabalho de uma formiga, o trabalho inconstante, que ela estava ali toda hora trabalhando, toda hora se dedicando, fazendo e acontecendo, porque ela estava com o compromisso, de estar com o compromisso de manter a sua rainha. Então nós também temos um compromisso de manter a obra de Deus, de manter o trabalho do Senhor. Então, qual é o sentido da vida, irmãos? Nessa hora que nós paramos para pensar que o Senhor disse, não coma do fruto proibido, onde Eclesiástico fala sobre a vida, as labutas da vida, as dificuldades da vida, como é que nós vamos compreender tudo isso? Porque nós temos que fugir da aparência do mal. Nós temos que sair dessa aparência do mal. Porque a gente sabe que em tudo vem essa aparência. Então, Jó, ele todo dia, ele orava pelos seus filhos. Jó todos os dias estava diante de Deus, já estava clamando. Antes dos seus filhos errarem, Jó já estava diante da presença do Senhor. Mesmo antes deles fazerem alguma coisa, uma oferta, uma oferenda, uma festa, antes dos seus filhos pecarem ou falharem, Jó já estava orando ao Senhor e apresentando os seus filhos ao Senhor. Mas mesmo assim, o que foi que aconteceu com os filhos de Jó? Os 10 filhos de Jó, chega a notícia para Jó de uma vez só. Os 10 filhos de Jó estavam em uma festa, tudo juntos, os irmãos, comemorando a festa, e aconteceu uma tragédia. Nessa tragédia, o que é interessante é que chegava sempre e dizia assim, olha, só sobrou eu para lhe dar a mal notícia. Só sobrou eu para dizer o que aconteceu. Então, Jó, ele estava sob missão, ele estava em submissão a Deus. Ele estava na presença de Deus, ele se colocava diante de Deus, mas nem por isso as coisas que estavam acontecendo ao redor dele
não vieram sobre a família dele, não veio sobre os animais dele, não veio sobre os servos dele. Então a gente conhece a história de Jó. Então Jó, apenas 100 palavras, mas disse diante daqueles que estavam: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, a estadia nossa aqui na terra, a gente não sabe, o tempo nosso a gente não sabe quanto tempo a gente veio para durar. O que é interessante é que nós viemos, não foi para ser dono de ninguém, nós viemos emprestado. Deus nos emprestou por um tempo. Você pode até não concordar que Deus nos emprestou por um tempo. Hoje eu estava em um culto, antes da nossa live, estava participando de um culto, e o pastor estava pregando. E ele falou de um jovem que com 28 anos ele faleceu. Era um pregador da palavra de Deus. Era um semeador, era um escritor. E ele disse que até hoje as pessoas leem os livros desse jovem. Eu não sei quantos anos faz que ele morreu. Mas também o pastor disse que veio um jovem missionário para o Brasil esse ano. E veio com um chamado, um fulgor, uma chama no coração de missões. Uma chama de pregar o evangelho dentro do Brasil. 34 anos. E na pandemia ele adoeceu. E nessa doença o Senhor o guardou. Aí a gente fica se questionando, 34 anos, tão jovem, com tantas coisas para contribuir no reino de Deus, e Deus guardou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Aí então a palavra está dizendo, com tanta sabedoria, com tanto desempenho, com tanta vigilância, Jó passou pelos momentos mais difíceis que o ser humano pode passar. Jó passou. E nós também podemos passar, irmão. Nós também podemos atravessar. Nós estamos atravessando um momento difícil que nós dizemos assim, de onde veio uma enfermidade tão terrível como essa, que tem pessoas que estão dentro de casa, se guardando, chega uma visita, como aconteceu com a atriz Nissete Bruno, 10 meses isolada, recebeu uma visita. Irmãos, a gente recebe visita. Querendo ou não, por mais que se isole, chega alguém na nossa casa. E passou a doença para ela. E ela faleceu, hoje está com 8 dias. Então, assim, nós não estamos livres dessa enfermidade. Quem nos guarda é o Senhor. Então a palavra está dizendo que nós temos que ter sabedoria e ter condições de pregar o evangelho. Não perder tempo, irmão. Por quê? Porque a palavra diz que nós temos que levar a palavra avante. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria para que nós possamos fugir do mal. Todo dia esse mal chega para nós. Todo dia. Se você imaginar, ou pensar, ou soubesse o quanto Deus nos livra todo dia. Amém. O Senhor manda seu anjo em batalha Aleluia. Espiritual para que as coisas não venham sobre nós. E nós ainda temos alguns probleminhas. Aí a gente fica com dor de cabeça, a gente fica na cama, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, fica com medo, fica com pânico, fica com temor. Aí a palavra diz assim, vá e peça sabedoria a Deus, para que você possa ter discernimento para fugir da aparência do mal, para fugir do mal. Como é que eu sei que isso é mal, irmão? Porque quando a gente tem sabedoria, a gente tendo a sabedoria, a gente vai saber quando as coisas vêm para nos atingir. Lembre-se que quando nós somos de Deus, o inimigo não fica satisfeito. O inimigo fica lutando para que nós não possamos receber. Então, os sábios recebem o carisma que garante a atuação dos mortais. Aí a gente diz assim, como é que pode
Uma pessoa tão boa, irmão. Pense num missionário vindo de fora, com vontade de fazer a obra de Deus. Era uma pessoa boa, muito boa, querendo fazer algo de bom para as pessoas. Mas o Senhor disse: foi até aqui e não mais. Porque quem conta os nossos dias na terra é Deus. Quando a gente chega, o Senhor sabe o dia que a gente chega. E o dia que nós vamos também é o Senhor que sabe. Então Glória a nós Deus. sabemos que nós precisamos nos habilitar a sermos verdadeiramente o quê? Conselheiros. Dar conselhos. É o que Tiago está dando. Conselho para nós neste dia. Ele está nos aconselhando. Agora, irmãos, não é fácil a gente dar conselho sobre uma pessoa que tem uma boca que fala de todo mundo. Você não pode nem sair de costas, você tem que sair de frente, porque se você deu as costas, a pessoa já começou, como diz o mundo, a metralhar. A metralhar mesmo, já começa a falar. Aí você fica assim, triste e desanimado. Por quê? Porque tem uma pessoa falando mal de você. Aí você fica desanimada. Então, o que acontece? Nós precisamos ser bons conselheiros e ser respeitados. Respeitar a sua liderança. Sua liderança pode falhar? Pode. Porque nós somos simples mortais. Nós estamos aqui de passagem. É uma passagem que a gente não sabe quanto tempo dura. Então tem aqueles que fazem tudo certinho para que as coisas aconteçam, mas nós não somos 100% perfeito não. Porque 100% perfeito e santo foi Jesus. E mesmo assim levaram ele para a cruz. Então nós temos que vigiar. Então nós temos que ser conselheiros, nós temos que ser respeitados como servos de Deus, obreiros de Deus, homens e mulheres de Deus que levam as santas escrituras. Então nós temos que saber que nós não podemos julgar o outro por falta de sabedoria. Ontem eu estava lendo um livro que eu disse até a Deval, que eu estou feliz que chegou. Eu tenho o Telegram e eu uso o Telegram. E no Telegram tem bastante livro, bastante Bíblia. E eu estava lendo um livro e eu esqueci do tema do livro. Se eu lembrasse mais o que ele aborda, eu já tinha voltado à leitura dele. Então, eu estava muito feliz lendo aquele livro e vendo o quanto aquele livro ensina a importância da gente deixar as coisas que não nos edificam e buscar mais a presença de Deus. Então, parece que o autor é John Piper, né? Que ele faleceu, mas é John Piper. E eu estava lendo esse livro e eu já estava na página 20 e estava tão saboroso eu lendo aquela palavra que dizia que o objetivo de nós estarmos aqui é tão somente ler as escrituras, não porque somos obrigados, mas porque temos o prazer de conhecer a Deus e de buscar a Deus e buscar esse conhecimento, essa sapiência que a palavra nos dá. E ainda ontem eu estava conversando com a Helena e ela dizia assim: Eloy ficava o dia todo, né? Na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. E a gente que é mulher tem um quê para fazer? Tem muita coisa e não tem tempo para estar na palavra, na palavra, na palavra. Então, as coisas de Deus são assim, irmãos. A gente tem que buscar tempo para ler a palavra, para meditar a palavra. Por quê? Porque eu vou ter conhecimento e eu tendo conhecimento eu vou ser bem sucedida. Porque quando vier as artimanhas, como as pessoas faziam com Jesus, os religiosos da época, que faziam certas perguntas a Jesus, Jesus respondia simplesmente com o quê? Com a palavra. Quando o diabo veio para Jesus, para tentar Jesus, Jesus respondeu com a palavra. Com a sabedoria de quê? Da palavra. Então, a gente sabe que a gente precisa ouvir mais a voz de Deus. Procurar ouvir mais através da sua Santa Escritura. Então, quando a gente busca a sua Santa Escritura, aí nós vamos ver que a cada dia a palavra ela é renovada e fortalecida. Aí aqui diz, segundo JJ Almen,
Quem decidiu ouvir a voz da sabedoria deve lembrar de 3 coisas. 3 coisas é importante para lembrar. Primeira, a sabedoria é a prudência, isto é, procurar o equilíbrio. Tem que se ter o equilíbrio da moderação, o horror a excessos, conforme ensina os provérbios, ao mesmo tempo ser sábio e dar mostra de discernimento nas escolhas das relações e guardar a reserva de todas elas, incluindo as matrimoniais. Por quê, irmãos? Porque quando a pessoa faz um voto, um casal faz um voto diante de Deus, diante da sociedade, então ele tem que procurar ao máximo manter de pé esse voto. Foi feito um voto. Então os dois estão ali novinho, estão ali bonitinho, mas lembre que vamos envelhecer, né? Nós vamos envelhecer. Então eu casei com a Adeval com meus 19, 20 anos, né? De 18 anos. 18 anos. Eu tinha 21. 18 anos. Ele 21. Aí veja aí. 18 e 21. Bem novinha, bem bonitinha, 34 quilos, né? Hoje já meus 85. 38 quilos, era 38 quilos. Bem magrinha. Aí casamos tudo bonitinho, vivemos na pobreza da pobreza, mas estávamos juntos, né? Então, o que acontece? 34 anos estamos fazendo já, agora em abril. Glória a Deus. E as experiências vieram. Então, os anos se passaram para mim e para ele. Ele está com o cabelo mais grisalho, os meus também estão chegando, eu estou assumindo e assumo, né? Os meus cabelinhos brancos, que a Bíblia chama de ascãs. Então, eu estou só assumindo. Não foi porque ninguém lançou moda, não. Foi porque Deus tocou no meu coração e disse, olha, deixa do jeito que está e pronto. O que Deus cobra de mim, Ele não vai cobrar de você, não. Ele cobrou de mim. Aí eu não posso generalizar agora e dizer às irmãs, olha, irmãs, vocês têm que deixar os cabelos ficar branquinhos na cabeça de vocês. Não, não, não. Não é assim, não. Então, eu tenho que ter o quê? Sabedoria. Né? Sabedoria. Aí nessa sabedoria eu tenho que ser, aí eu vou mostrar a vocês o que? Gratidão. Grato a Deus pelo que Deus faz e continua fazendo nas nossas vidas, para que a gente dia após dia possamos ter esse relacionamento que foi Deus que nos uniu. Então Deus nos uniu e a gente procura o quê? Equilíbrio entre o relacionamento. A gente procura, como diz Tiago e Provérbios, moderação e horror a quê? A excesso, meu. Tudo que é excesso, aquele grude, aquele chiclete, aquele negócio que não sai, que não vai, né? Não vai. Peraí, ele tem a liberdade dele, eu tenho a minha liberdade. Cada um tem a sua liberdade, de acordo com os princípios da palavra. Da palavra. Então a gente tem que saber disso. Então nós vamos viver. Então, outro ponto, segundo ponto. O sucesso na vida pode ser alcançado de qualquer jeito. Então, nós sabemos que, eu estava dizendo a ele, quando nós casamos, nós moramos num lugar bem humilde. Não tinha água, não tinha energia, tinha 2 quartos, tinha uma salinha bem pequenininha, tinha uma cozinha, tinha um banheirinho, que o banheirinho, a muriçoca voava de lado, de tão apertadinho, que era o banheirinho. Era bem, ainda bem que a gente era bem magrinho, minha irmã. Senão acho que não dava mais no banheirinho. Eu nesse corpinho não dava nesse banheirinho. Então assim, tinha esse banheirinho, tudo direitinho. Hoje a gente vive na casa grande. Hoje nós estamos, assim, nós sabemos que através da obediência, nós encontramos o quê? As bênçãos. As bênçãos vieram sobre nossa vida. Hoje nós estamos numa casa grande, né? Eu disse até a ele esses dias que a gente teve dias de a gente morar num quadradinho bem pequenininho, quando Micaela era novinha, e nenhum banheiro a gente tinha. Era na casa da frente que a gente tinha que usar. Então assim, hoje a gente tem 3 banheiros. Não é me engrandecendo, não, mas Deus me deu
3 banheiros. E eu dizia, Deus, eu quero uma casa grande. Eu tô cansada de morar em casinha pequena. Eu quero uma casa grande. Aí a gente pede uma casa grande, meu Deus, dá uma casa grande. Deus dá aquilo que a gente pede, né? Certo. Agora, no tempo certo, na obediência, na sabedoria, na palavra, não são respeitando o quê? Os bens alheios. Respeitando o que é o do outro. O que o outro tem não é meu. Entendeu? Não é meu. Então, eu tive experiência de entrar em comércio de pessoas, trabalhar no comércio dela e nunca peguei nenhum centavo daquela pessoa. 2 comércios eu trabalhei. Não era remunerada, porque era da família, ajudava no comércio, mas não mexia, porque era deles. Não sei quanto eles ganhavam por dia, não mexia, porque era deles. Então eu não mexia no que era alheio. Os bens não eram meus. Então eu não podia tocar nos bens que não eram meu. Também, Provérbios condena o quê? O adultério, né? O adultério, meu. A gente sabe que quando a gente casa, nós somos um do outro. Como diz a palavra de Provérbios, eu sou do meu amado e ele é meu. Sou bandeira sobre mim, é o amor. Então é o amor que está acima de tudo e que faz a gente suportar todas as coisas que vêm. Porque vem muitas coisas, meu, nesses 34 anos, né? Com um ano praticamente de namoro, 35 anos, foram muitas coisas. Mas nem por isso a gente desanimou, né? A gente vai superando e estabelecendo o quê? Um vínculo. A gente vai se unindo. Por quê? Porque Deus é conosco. Deus trabalha em nossas vidas. E Deus não despreza. Mesmo quando a gente está na pobreza, Deus não despreza, irmão. Deus não despreza. Mesmo quando a gente consegue dias melhores, como nós estamos vivendo hoje, dias melhores, também Deus não despreza. Deus continua conosco, né? Deus continua conosco. E também, ainda que exista insultos, a gente tem que confiar em quem? No Senhor. Veja aí, Diácono Adeval, Provérbios 14, 31. Provérbio 14, 31. Vamos lá. Amém. Provérbio 14, 31 diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, quem insulta o pobre está insultando a quem? A Deus. Está insultando a Deus. Mas quem cuida do necessitado está cuidando de quem? De Deus. Das coisas de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus. Então, Deus tem um plano naquele que está lá, que a gente muitas vezes diz, eu não dou nada por ele, porque ele está às margens, ele está, vamos dizer, no muturo, é um lixo, não tem valor. Para Deus tem. E Deus coloca sempre lugar de honra. Sempre lugar de honra. Então, quando você despreza alguém necessitado, você está insultando a Deus, segundo a palavra. Depois vamos ver no ponto 3. A sabedoria produz, ou a sabedoria possui um fundamento religioso. A religião não gravita propriamente no culto, mas nas atitudes amadurecidas, no temor devido a Deus, na manutenção de uma atitude obediente e humilde diante do Criador. O sábio é o homem piedoso por excelência. Então, o que é que acontece? Ser religioso não é porque a pessoa vai para a igreja. Simplesmente porque a pessoa está indo para um culto, para uma missa, para um lugar que faz ali, que estão se reunindo com um propósito, aí é que faz daquela pessoa uma pessoa
vamos dizer, que tem misericórdia, que é uma pessoa mais humilde, que é uma pessoa que procura ver a necessidade do pobre, do necessitado. Não é isso, não vai ser no culto que nós vamos ter atitudes de amadurecimento, mas sim o que nos faz ser maduro é o nosso temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós obedecemos a Deus. E nós apartamos do mal, né? Como diz aqui em Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o aparta-se do mal é o entendimento, né? O aparta-se do mal é o entendimento. A gente que teme a Deus, né? A gente adquire sabedoria. E a sabedoria que a gente adquire do alto, nós se afastamos das coisas que é ruim, que é mal. Porque Deus dá esse livramento, né? O Salmo 91, verso 11, diz assim, que Deus dá ordem a seus anjos ao nosso respeito, para que o guarde em todos os nossos caminhos. Veja aí. Esse Salmo 91, irmãos, eu sempre digo, Deus está falando para os cristãos, para os servos deles. Deus está falando para os servos deles, porque é os cristãos que valorizam esse salmo, é os cristãos que buscam a Deus, que teme a Deus, que ama a Deus, que tem Deus como seu Salvador. Então Deus diz, que Deus, ele ordena a seus anjos sob nosso respeito. Salmo 91, verso 11. Você pode ver na sua Bíblia, Salmo 91, verso 11. Deus, né, dá ordem a seus anjos sob nosso respeito, para que os livre, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Todos os nossos caminhos, está livrando. Por quê? Porque você tem sabedoria, você pede a Deus, né? Você tem o temor de Deus, você obedece a Deus, você teme a Deus. Não vou fazer isso porque Deus está me vendo. Não vou fazer isso porque é mal, não é agradável aos olhos de Deus. Então, o que é que está dizendo? Você não vai fazer, não vai praticar aquele erro, não vai fazer aquela coisa errada, porque Deus não se agrada. Você está tendo o temor de Deus. E por isso você recebe a sabedoria de Deus. E Deus ordena aos anjos sobre teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O Salmo 111 e o verso 10 diz assim, Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revela a prudência. Todos os que praticam o seu louvor permanecem para sempre. Irmão, então tema a Deus. Busca a Deus. Não vá temer ao homem, nem as coisas que estão acontecendo aí, não, irmão. Tema a Deus. Obedeça a Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, que Deus te abençoa, Deus te dá sabedoria e entendimento para você fazer as coisas certas. Amém? Então é o temor a Deus que nós adquirimos a sabedoria e os livramentos. Amém? Deus abençoe. Então a atitude daquele que teme a Deus, primeira coisa é ser obediente. Ele obedece a Deus e além de obedecer a Deus, é uma pessoa humilde. Lembra que Deus gosta da humildade? A pessoa quando é humilde não se exalta, não diz eu sou, eu tenho, eu faço. É o ego no centro, a gente não deixa esse ego no centro, mas a gente procura sempre ver qual é a vontade de Deus. Então a gente começa a obedecer à vontade de Deus. E quando a gente obedece à vontade de Deus, o Senhor conhece o coração nosso. O Senhor sabe das nossas intimidades. O Senhor sabe da nossa humildade. Então, nós temos que ser humildes diante do Criador. Então, veja o que é que Jó 42:8 diz. Jó 42:8 diz assim: Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão. Só de Jó Deus aceitará a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Isso aí, irmãos,
esse versículo 40, esse versículo 8, texto de Jó. Deus está repreendendo os 3 amigos de Jó, né? Que acusaram Jó. Aí Deus diz assim: tomais por 7 novilhos, 7 carneiros, e ide a meu servo Jó. Deus está mandando eles, né? Ir até Jó, né? Levar aqueles novilhos, aqueles 7 carneiros, né? Para Jó orar, porque Deus só aceitava a oração de Jó, né? Aqueles homens, aqueles 3 amigos de Jó estavam sentindo como sábios, entendidos, né, irmãos? Repreendendo Jó, mas Jó estava sendo tratado por Deus, né? E interessante que Deus diz: eu só aceito o sacrifício de Jó, não aceito teus sacrifícios. Tá vendo, irmão? Eles eram os acusadores, porque Jó estava passando por aquela situação difícil, aquela prova. Eles pensavam que Jó estava em pecado, mas Jó não estava em pecado. Julgaram Jó, né? Eles julgaram, como a pastora diz, eles julgaram Jó. Jó não estava em pecado. Jó estavam passando por uma prova que Deus permitiu que acontecesse na vida de Jó. Porque Deus disse: olha, vai lá no meu servo Jó. Faz, só não tira a vida. Mas mexe com ele, mexe com tudo. Só não tira a vida dele. Porque ele não vai me negar. Ele não vai me negar. Ele vai honrar o meu nome, Satanás. Ele vai me honrar. E Deus foi responsável. Aí chega aqueles 3 homens se exaltando, se glorificando, se gloriando, né? Aí acusa Jó. Aí no verso 8 diz assim: tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ida a meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Veja bem, irmão, Deus tratou como ele louco, e para eles escapar, né? Para eles escapar da punição que Deus ia dar a ele, porque eles feriram Jó com palavras, né? Eles feriram o servo dele, de Deus, Jó. Eles feriram Jó. Eles entristeceram o coração de Jó com palavras. Cuidado com o que a gente está falando, viu, irmão? Para ir para o nosso irmão. Cuidado que nós dissemos, o que nós acusamos nossos irmãos. Cuidado. Então eles feriram o servo de Deus, Jó, com palavras. E Deus diz: agora tu prepara 7 novilhos, limpos, puros, né? E leva para o meu servo Jó para ele fazer sacrifício, porque só dele eu aceito, né? O sacrifício e a oração. Jó era sábio, Jó era piedoso, Jó era um homem humilde, por excelência. Ele estava na presença de Deus. E não foi ele que procurou a prova, foi Deus que permitiu a prova. Tem gente que entra na prova porque procura a prova. E depois diz, como diz a palavra do Senhor, de Deus estou sendo provado. Não é Deus que está provando, foi a pessoa que procurou por si mesmo a prova. Mas Jó, Deus permitiu que a prova chegasse até Jó. Então o autor está trabalhando justamente o momento em que Jó enfrentou, onde ele estava sendo acusado, mesmo na dor, mesmo na prova, mesmo na indiferença dos seus amigos. Ele foi um homem sábio, por excelência, foi um homem piedoso e foi um homem humilde para compreender a situação dos seus amigos. Ó, irmã, irmãos e irmãs, e ouvinte da palavra de Deus, preste bem atenção nesse versículo, que Deus diz assim para eles: vós não disseste de mim o que era certo. Eles falaram alguma coisa de Jó, acusando Jó, como fosse Deus que tinha dito para eles falar para Jó. Olha a mentira, irmão. Olha aí a profecia falsa, que diz aqui, olha, leia bem claro esse versículo 40, esse versículo 8 de Jó 42. Leia e medite nesse versículo 8 do capítulo 42 de Jó. Vós não disseste de mim o que era reto. Então Deus está dizendo assim: eles, né, vocês não falaram para Jó o que era reto. Vocês mentiram.
dizendo que eu disse isso, que eu fiz isso. Vocês mentiram para o meu servo Jó. Vocês vão erraram, pagar, vocês erraram. Vocês falaram mentiras. Eu não disse nada disso. Foi vocês que inventaram. Tá vendo, irmão? Agora eu Olha penso, que situação. Irmãos, eu penso agora, se Deus fizesse nos nossos dias isso que Deus está falando através dessa palavra de hoje, nos nossos dias, quando alguém errasse, o Senhor pegasse, se você fez isso. Imagina as pessoas como era que estariam, né? Porque hoje a culpa é de A, é de B, é da minha líder, é da minha dirigente, da minha pastora, é do meu pastor, é do meu diácono, é do não sei o quê. A culpa é de todo mundo, menos da própria pessoa, né? Como eles fizeram? A culpa era de Jó, não era deles. Aí o Senhor disse, olha aí, vocês mentiram, vocês caluniaram. Quantas pessoas estão caluniando aqueles que estão fazendo a obra de Deus? Nem fazem e nem quer que o outro faça. Fica impedindo o outro fazer. Fica condenando o que o outro está fazendo. E fica se questionando ainda se é Deus ou se não é Deus. Ainda fica se questionando. Irmãos, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Com pandemia, sem pandemia, nós temos que nos despertar, abrir os nossos olhos, que é tempo de buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa essência, clamar a Deus pela vida daqueles que estão fracos. Porque tem muitos que estão fracos e estão sem força para caminhar. Tem muitos que estão tendo a oportunidade de ter EBD dentro da sua casa. E não estão conseguindo nem abrir no celular para escutar EBD, para entender o que é que a palavra está ensinando. Doutrinando, irmão. Nós estamos doutrinando segundo a palavra de Deus. Nós não fugimos do texto, não. Nós estamos lendo a Bíblia. Mas o povo nem isso quer fazer. Nem isso quer mais fazer. Aí eu quero ir para o culto. Abre-se as portas. Não vai para o culto. Não é você que está doente. Não é você que está impedido por causa da idade. Não é as crianças que estão sem poder chegar lá. É aqueles que têm condições, que estão sãos, que estão bons e não chegam. Porque estão sendo impedidos no reino espiritual de chegar na casa do Senhor. Muitas vezes estão dentro de casa e não têm força para orar. E diz assim, não tem ninguém que me visite. Porque, infelizmente, irmãos, nós não estamos podendo visitar. Nós não estamos. É um negócio sério. Quando visitávamos, eu cansei de levar a porta na cara. Eu cansei de ouvir não, que eu não ia entrar. Não é fácil para você ir para o campo ainda sozinho e chegar na casa e a pessoa dizer, não, você não vai entrar não. E fechar a porta. Você sair e muitas vezes eu sentei, me arrumei, orei nos meus pés e dizia, Deus, me leve para aquele lugar que está precisando. Me leve para aquela casa que está necessitada. A casa estava necessitada, mas o coração estava duro. O coração estava embrutecido por causa de A e de B, que falou isso e falou aquilo. E esqueceu de olhar para Jesus. Esqueceu de fazer o que Jó fez. Jó acreditou, mesmo no meio de tanta calamidade, Jó acreditou em um Deus de promessa, um Deus de aliança, no Deus que fala e Glória que cumpre. Deus, Nós também temos que crer nesse Deus que fala e que cumpre e que a seu tempo vai vir buscar essa igreja. Irmão, nós não vamos ficar aqui para sempre, não. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que a nossa parte que nós temos que fazer, todos os dias nós temos que fazer. É orar uns pelos outros, é amar as Santas Escrituras e ler com prazer as Santas Escrituras e buscar cada vez mais a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Já aconteceu, né? Eu com a diaconisa Zita fazer visita e a pessoa não quer nem oração. Não quer oração. Não quer nem que ore. Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil, não. Mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. Então,
Tiago, no segundo ponto, nós vamos ver que ele fala sobre a sabedoria terrena. Tem a sabedoria terrena, pastora? Tem. Aquela que é da terra, né? Que está ligada justamente, que ela está ligada justamente no primeiro homem que tenta se apossar-se do conhecimento divino pela sugestão de quem? Do inimigo. Lembra que quando ele tentou a mulher, ele disse a ela assim: olha, não é assim não. É se você comer o fruto proibido, você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. Você vai ter o quê? Conhecimento. Você vai ter sabedoria. Então o que foi que aconteceu? Eles se prejudicaram no reino espiritual. Foram prejudicados no reino espiritual. E até hoje tem gente prejudicada no reino espiritual porque procura ouvir mais o quê? A voz do maligno. Não procura ouvir mais a voz do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está falando? O que é que o Espírito Santo está dizendo? Então, essa sabedoria terrestre leva o homem a se apegar com as coisas da terra. Então, para o homem, que eu digo homem em sentido genérico, homem e mulher, o que é que tem valor para eles? O que tem valor para eles é o quê? É a casa, é o carro, é os bens materiais. Tudo que for material, é o financeiro, é o dinheiro, se apega, tem amor ao dinheiro. Então, vai acontecer o seguinte, que essa sabedoria, né, vai ser a sabedoria do mundo. A sabedoria... Desculpa, irmãos, aí, né, o carro de som passando. Vai se apegar a essa sabedoria terrena. Então, essa sabedoria terrena é descrita como uma sabedoria animal ou uma sabedoria natural, pertencente a quem? A vida terrena do homem e dos animais, que compartilham indistintamente, eles compartilham entre eles. Então, não é a sabedoria do ser humano racional que vai descer ao nível do animal. Se o homem fosse apenas animal, né? Se o homem fosse apenas animal, Deus o teria prendido no jardim do Éden com uma cerca de arame farpado, em vez de dar-lhe uma ordem por palavra. Deus deu a ordem e esperava uma contrapartida, né? Em Gênesis 2, de 15 a 17. Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita. 1 Coríntios 2, 14. Veja aí. Eu quero ler primeiro 1 Coríntios 15, 47, 48, né? Está na palavra, na lição. Diz assim, olha: o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Né? Deus está falando do quê? Do homem que foi formado da terra. O homem que foi formado da terra, o primeiro homem foi Adão, e aqui estamos nós também. Né? Somos terrenos. É da terra, é terreno. Nós somos ele foi terrenos. feito na terra. Então, se ele foi feito do pó da terra, ele é terreno. Agora, o homem que veio do céu, que foi feito no céu, é homem celestial. É Jesus. E tais também os celestiais. Por que ele diz os tais também é celestiais? São aqueles que vão ressuscitar no Senhor. Deus está falando de nós, irmãos, também. Nós que aceitamos Jesus, aqui na parte espiritual, nos tornamos esses homens que vamos ressuscitar, né? Da mesma forma que Jesus ressuscitou, que o Deus ressuscitou o próprio Filho, que é o Deus também, que é o mesmo Deus, nós vamos ser ressuscitados. Nós que adquirimos Jesus Cristo como nosso Salvador, que temos uma vida
Estamos representando Deus aqui na terra. Porque nós somos daqui, mas não pertencemos aqui na terra, irmãos. Interessante isso, né? Nós nascemos, somos celestes, somos terrestres também. Mas só que a gente ressuscitou, porque nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E nós vamos ressuscitar celestialmente e vamos receber um novo corpo. Né? Vamos receber um novo corpo. Veja aí o 44, da mesma forma que Jesus 46 recebeu. ainda, já que está aí no texto 44 a 46. Leia aí sobre essa ressurreição. 44, o 15. 15, 44, 46. Semeie-se corpo natural, ressuscita. Semeia-se Corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Né? Aí o 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, como você estava falando, quando se coloca na terra ou semeia o homem natural, né, o homem terreno, quando ele ressuscitar, ele vai ser o homem espiritual. Justamente é o que você estava explicando. E como tem, né, ele vai também ter esse corpo espiritual, porque a palavra está dizendo, aí primeiro foi feito quem? O homem Adão. Terreno, né? Primeiro foi feito Adão, e depois veio o homem do céu, que é Jesus. Então a gente tem que compreender que a gente temos que ler a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, para que quando nós formos libertos, né, segundo essa palavra, nós podemos ter entendimento da palavra. Porque tem muita gente que diz assim: pastora, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas não entendo os versículos. Eu não... Leia e peça o Espírito Santo para lhe ajudar, para lhe revelar, para lhe mostrar o que é que ele está falando. Então, a sabedoria terrena é descrita como uma sabedoria demoníaca. E por que demoníaca? Porque foi o inimigo que convenceu o homem a desobedecer. Assim como o Espírito Santo também convence o homem para santidade. Então, o inimigo convence o homem para a prática do mal. Ele procura o homem para fazer a prática do mal, e depois que o homem pratica o mal, ele quer se apresentar diante de Deus para dizer ou para justificar as suas ações erradas. Quer justificar as suas ações erradas. Então, as justificações erradas. A voz do inimigo pode ser violenta e ameaçadora, mas também pode ser doce e sedutora. É a voz do inimigo. Vai vir de várias formas. E você tem que ter muito discernimento e conhecimento na palavra de Deus para não cair. Porque ele vai persistir, ele vai tentar. E muitas vezes de forma grosseira, né? Muitas vezes ele pode até falar de uma forma angelical. Porque ele foi o quê? Anjo. Anjo que desceu da onde? Que veio do céu. Veio do céu. O inimigo veio do céu. Conhece tudo que é do céu. Então ele pode vir de uma forma grosseira, mas ele pode vir também de uma forma angelical e tentar você insistir, né, para que você caia de uma forma que pode variar a forma que ele vai lhe tentar. Então, a sabedoria que vem do alto, o diácono Adeval vai explicar para a gente chegar à conclusão que a hora está indo. Indo. Vamos lá, né, irmãos?
A sabedoria do alto tem seguintes características. É pura, né? Ela é tratável, é pacífica, indulgente, plena de misericórdia, imparcial e sem fingimento. É cheia de bons frutos. Paulo diz aos Coríntios que a impureza da carne e do espírito. 2 Coríntios 7:1, que diz aqui, né, irmão? 2 Coríntios 7:1, já estou aqui com a Bíblia aberta em Coríntios. A Bíblia aberta em Coríntios. 2 Coríntios 7:1 diz assim, ó. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando ele diz assim, né, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É quando você obedece a Deus, quando você corre do pecado, busca a Deus. Tem um versículo lá em Tiago 7:8, diz: buscai a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Como nós devemos chegar a Deus? É orando, é se humilhando, é amando, é fazendo bem, né? É fazer a vontade de Deus, né? É trabalhar na obra do Senhor, né? É falar do Evangelho, né, irmãos? É dizer: Deus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha proteção, Jesus é o Senhor da minha vida, e buscando fazer o bem, né? E orar um pelos outros. Isso é você se purificar de todos os pecados. É você buscar a Deus de verdade, irmãos. Ele diz aqui, olha, né? A sabedoria do alto tem a seguinte característica: é pura. Você tem que ser transparente, você tem que ser amável, né? Você tem que tratar as pessoas bem, é tratável, é pacífico, é indulgente, é plena de misericórdia. Você tem que ter sentimento, você tem que ter compaixão, você tem que ter misericórdia, você tem que perdoar. Irmão, como é que nós pedimos sabedoria de Deus e não perdoamos nosso irmão? Não é verdade? Se pedimos sabedoria a Deus, Deus diz: ó, perdoe teu irmão, ajude teu irmão, ore pelo teu irmão, pregue a minha palavra, me busque, louve o meu nome, adore o meu nome, né? Me busque de todo o seu amor, de toda a sua força, todo o seu coração, né? Faça o que eu estou te mandando. Então você está pedindo a sabedoria do alto, né? Você está amando o seu irmão, você está procurando fazer o bem para o próximo, para o outro, pregar o evangelho para o seu vizinho, falar do amor de Cristo. Você está pedindo a sabedoria do alto, né? Como Paulo falou da impureza da carne e do espírito, né? É fácil entender o conceito de impureza da carne, mas o que é impureza do espírito? Não é o espírito uma substância pura, imune ao mal. A impureza do espírito consiste na falta de integridade moral e espiritual. Segundo Paulo, é fácil contaminar o espírito com doutrinas do mundo espirituais, caindo, pois esse é o assunto do contexto da passagem de 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não pode. O que é que você... Por exemplo, quando Jesus, pela sua misericórdia, me libertou, meus amigos me chamavam: vem, rapaz, só tem a tua. Eu não fui para o meio dele, não me contaminei. Mas eu disse: ó, Jesus ama vocês também. Depois Deus trabalhou na minha vida e eu fui até a eles pregar o evangelho. Recebi gracinhas, mas levei na boa e falar do amor de Cristo. Ganhei uns para Jesus pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque eu falei do amor de Cristo. Não fazia parte dos meios deles, das rodinhas. Por quê, irmão? Quando nós se convertemos, quando Deus nos tira do caminho do lamaçal do pecado, para que fazer parte das rodas dos escarnecedores? Para que ir para o meio? Se eu ficar no meio deles ou delas, eu vou me contaminar pelas ideias deles. Satanás pode me pegar ali numa brecha e me contaminar.
e eu terminar me contaminando. Então, o que nós devemos fazer? Correr das aparências do mal, como diz Paulo. Não é verdade? Correr das aparências do mal. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Aí você pode profetizar para eles, pode pregar a palavra de Deus para eles. Não vai ficar na roda dos escarnecedores, mas você vai levar a palavra. Quando você está no meio deles pregando a palavra, é diferente de você estar participando das conversas que eles estão falando e se alegrando e recebendo aquelas conversas impuras. Não, irmãos, não podemos se contaminar. Não é verdade? Aí diz aqui, o 2 Coríntios 7,14, não é sabedoria misturar a justiça com a iniquidade, a luz com as trevas, Cristo com o maligno, Deus com os ídolos, etc. E as impurezas do espírito, as contaminações. A demais qualidade da sabedoria, assim são postas, promove a paz, o lugar do conflito, da capacidade do cristão, para submeter-se aos maus tratos, sem ódio ou malícia, aguardando na justiça de Deus e produz fruto de justiça. Também, irmãos, nós não vamos deixar de falar. Não, você vai continuar falando. Só que você não vai participar das conversas maléficas de cada uma. Porque com certeza, no meio dos escarnecedores, das pessoas ímpias, vão ter palavras, vão ter conversas impuras. E você não pode se contaminar. Você vai conversar com ele, mas você não pode mais estar naquele meio. Porque você é uma pessoa diferente, né? Você é diferente, você está pedindo a Deus a sabedoria do alto, né? Você está se purificando, né? Você está buscando a Deus, você está limpando a sua alma da impureza da carne, né? Porque a carne só busca as coisas da carne, as impurezas da carne, as coisas malificadas que existem, que traz as imundícias do mundo para nossas vidas. E nós estamos pedindo a Deus a sabedoria do alto, que é pura, que é agradável, que é tratável, que é plena de misericórdia, né? De compaixão, de sentimento, né? É imparcial e cheias de bons frutos. Cheias de bons frutos. Você tem que dar frutos. Você tem que anunciar Cristo como Salvador. Você tem que anunciar que você é diferente. Você não é mais aquela pessoa que fazia as coisas que agradavam a carne, mas você agora vai agradar o coração de Deus. Você agora vai fazer coisas que vai agradar o Espírito Santo de Deus. E aquelas coisas que agradavam a carne, você desfez pelo poder da palavra de Amém. Deus na Glória sua vida. a Deus. Você não pode mais participar das rodas dos escarnecedores. Você pode pregar a palavra para eles. Você pode estar ali para profetizar a palavra de Deus. O que é que nós crentes, irmãos, vamos fazer na roda dos escarnecedores? Participar de conversas impuras? A gente sai logo de perto, irmão. Por quê? Porque aquilo ali não agrada a você. E não agradando a você, com certeza não vai agradar a Deus. Primeiramente, não vai agradar a Deus palavras impuras. E também você, como um servo de Deus, não vai agradar a você. Então a gente tem que correr das aparências do mal e buscar se purificar na presença de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Pela sua palavra, porque Deus, Ele é maravilhoso. A sabedoria em sua essência é o respeito ao Senhor e o levar Deus a sério, obedecê-lo aqui na terra, pois do contrário teremos de nos defrontar com Ele no dia do juízo. Olha para aí, a pastora abre em Hebreus 4:13 e depois 11:6, né? É levar a Deus a sabedoria, irmãos, né? Em sua essência. 4:13. Né? É o respeito ao Senhor e levar a Deus a sério. O seu Deus que você serve, que você adora, você tem que levar a sério. Não é com brincadeira, não é dividindo Ele com o mundo, não. É só a Ele, a glória, a honra e o poder. E o respeito, né? Você honrar o nome do Senhor. Sim, leia aí. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tá vendo aí? Quem vamos prestar de conta a quem? A Deus, não é verdade? Tudo vamos levar de conta a Deus. Então a gente tem que vigiar a nossa vida, né?
A sabedoria em sua essência é o respeito ao Senhor e levar a Deus a sério. Obedecê-lo aqui na terra. Obedecê-lo a Deus aqui na terra. Pois, do contrário, se fizermos ao contrário, desobedecemos, fazemos as coisas erradas, nós vamos defrontar Deus. E com Ele no dia do juízo. Vamos prestar conta. Irmão? Vamos prestar conta. Porque você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Você foi chamado para fazer a obra de Deus. Você foi chamado para obedecer a Deus. Amém. E se você fizer ao contrário, você vai prestar conta a Deus no dia do juízo. O versículo 11, 6. No capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que torna galardoador dos que o buscam. Sem fé. Se você não tem fé, como é que você vai agradar a Deus? Estou falando aqui, irmãos, para mim, para os cristãos e para as pessoas que vão assistir essa live. Por isso que é bom, é importante você compartilhar, porque muitas pessoas vão assistir, com certeza. Deus vai fazer muitas pessoas Seus assistir. amigos vão assistir. Os amigos vão assistir. Então, sem fé, como é que nós vamos agradar a Deus? É preciso ter fé. A gente vê dois testemunhas diferentes quando Jesus chegou ao final do tempo dele aqui na terra, do seu ministério. Pedro e Judas. Pedro negou o Senhor Jesus e traiu. Judas o traiu e foi a traição de morte. Ele traiu o próprio Cristo, o próprio Mestre, mas ele não se arrependeu. Ele houve remorso. Se enforcou. Pedro o negou 3 vezes, mas ele chorou de amargura, ele pediu perdão, ele se arrependeu, Ele se arrependeu. Porque se ele não tivesse se arrependido, ele ia prestar de conta a Deus, como Judas, ali diante de Deus, ele foi julgado por Deus, Ou ele vai ser julgado ainda, por Deus, porque vai chegar o tribunal de Deus, que ainda não chegou, ele vai ser julgado, porque ele traiu o próprio mestre e tirou a própria vida e não se arrependeu. Pedro, ele era um discípulo, ele ceiava, participou da última ceia, não é verdade? Ele o traiu, assim como Jesus disse que ele ia negar 3 vezes, Mas ele se arrependeu amargamente dos seus pecados e pediu perdão. E ele foi perdoado. Mas o importante, irmão, é a gente ter fé, acreditar, confiar, E se entregar ao Senhor e fazer a diferença aqui na terra. Honrar o nome do nosso Deus, glorificar o nome do nosso Deus e não se envergonhar de ser um verdadeiro cristão e dizer: eu sou um servo de Deus. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida e Ele quer te salvar também. Ele te ama e Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, irmãos, para aquelas pessoas que estão necessitadas de Deus e não tem força para chegar até Deus. E nós, como servo de Deus, temos que ir até essa pessoa e ajudá-la. Deus abençoe. A palavra com a pastora. A próxima lição que nós vamos estudar é a lição 11, a origem dos conflitos e os meios para vencê-los. A origem dos conflitos e os meios para vencê-los. É a lição 11, Vamos estudar. Baseado no capítulo 4 de Tiago, Baseado no livro, no capítulo 4 de Tiago. Nós estamos estudando Tiago, Muito obrigado, Deus abençoe, compartilhe essa live, Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, nós não estamos citando outros livros qualquer, nós estamos citando a palavra de Deus, a palavra que o Senhor Jesus Cristo veio trazer para nós, que é a palavra de Deus, e nós estamos dando continuidade, a essa palavra. O que nós pregamos nesta manhã foi a Bíblia Sagrada, É a palavra de Deus para a nossa meditação, para a minha e para a sua meditação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Somente Ele nos leva para o céu. É necessário que a gente busque a Ele. É necessário que a gente honre o nome dEle. Que a gente ore, jejue e busque a presença de Deus para enfrentar essa guerra que nós estamos enfrentando. Estamos enfrentando uma guerra. E essa guerra nós estamos enfrentando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso general, Ele está na frente, Ele está no comando e nós estamos seguindo
pela sua graça e misericórdia. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por essa manhã, por esse privilégio de estarmos aqui adorando ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos pela tua palavra. Nós estamos estudando, ó Deus, o livro de Tiago, é teu servo, ó Deus, e nós queremos agradecer a ti porque teu servo deu uma grande contribuição, falando realmente sobre aquilo que é necessário. Nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de conhecimento, nós temos o conhecimento terreno, nós precisamos do conhecimento espiritual para a nossa vida, para o nosso viver, para nós chegarmos no céu. Nós precisamos desse conhecimento espiritual. E quem trouxe esse conhecimento espiritual para cada um de nós foi o próprio Jesus e a tua palavra, amém, que é fiel, verdadeira e digna de aceitação. Meu Deus, eu te louvo por essa manhã, por cada vida que chegou para junto conosco estarmos na nossa escola bíblica dominical. Cada um que abriu a porta da sua casa, do seu lar, para que a tua palavra pudesse entrar nesta manhã. Abençoa os teus filhos. Ministra segundo a tua graça e a tua misericórdia. Vai na vida daqueles que estão enfermos, que estão no leito de hospitais. Vai na vida daqueles que têm ligado para mim, têm pedido áudio, têm mandado áudio, têm pedido oração. Os que estão enfermos, meu Senhor, passa com o teu bálsamo de poder, de cura e de restauração. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Nós queremos lembrar do culto logo mais às 18 horas. Nós estaremos adorando e engrandecendo o nome santo do nosso Deus. Também nós queremos lembrar que quarta-feira nós temos consagração, né? Às 8h30 nós temos consagração e... A última consagração. É a última consagração do ano, né? Não perca. Nós estamos na consagração. E na quinta-feira nós estaremos no culto da virada, né? Nós estaremos no culto que nós chamamos Rompendo o Ano, na casa do Senhor, a partir das 10 horas, das 22 horas. Nós não teremos o culto de doutrina, nós estaremos às 22 horas na igreja e estaremos juntos para celebrar ao Senhor. Que o Senhor continue te abençoando e nós agradecemos a sua presença. Glória a Deus. Que o Senhor continue te fortalecendo, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Fiquem na paz. Amém. Amém.